Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje comigo, Edurs Miranda. E aí, galera? E ele, André Rocha. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Bitcoin, a melhor moeda privada do mundo. Mas antes, André, quais são os nossos recados? Passar uns recadinhos aí pra vocês seguirem a gente no Instagram. Pra Ser Sincero Podcast. E se tiver qualquer dúvida, mandar no e-mail pra ser sincero podcast@gmail.com. Eles podem interagir com a gente lá no Instagram também, se eles Qualquer quiserem. lugar. Manda as dúvidas. Isso aí. Críticas, enfim. Isso. Se você achar Elogios, que pode melhorar elogios ou piorar, pro por Edwards. exemplo, não gosto do Edwards. Tem como tirar? Tem, se vocês pedirem muito. Não tem. Eu Seria faço incrível, contrato. porque receber o cara todo final de semana é uma merda. Enfim. Bora pro assunto? Sobe a vinheta. Muito bem! Dudu! Você que é o nosso economista preferido. O único daqui. Que não é economista, inclusive. Quando surgiu o Bitcoin, aliás, o que é Bitcoin e quem inventou ele? Qual foi a... Eu sei que foi... Eu também li um pouco na nossa pauta. Ah, que bom que você estudou nossa pauta. Eu sei que ele surgiu em 2009, com 2009. japoneses. Isso. Por que japoneses? Na verdade, Mas ninguém- aí já é com eles. Não, também. não é japonês, cara. Não é japonês? Não, o Edwards vai falar. Então, gente, vamos lá. Coreano, O Bitcoin, na verdade... chinês. Vamos lá? Então. Americano naturalizado. Não, pera aí. Japonês naturalizado americano. Não sei. Na verdade, ninguém sabe. Essa é a questão. Em 2009, teve num fórum de open source lá que os caras fazem, surgiu um... Meu Deus, o cara tá mexendo no microfone aqui, peraí, vamos lá. Surgiu um cara com um pseudônimo chamado Nakamoto Satoshi, ou Satoshi Nakamoto, explicando sobre o Bitcoin. Nesse mesmo dia... Oi? Explicando sobre blockchain, perdão. Vamos por partes. Bitcoin é um tipo de moeda, uma moeda digital que é baseado no blockchain. O que é blockchain? Como o próprio nome já diz, é tipo cadeias em bloco, como se fosse assim, como se fosse uma corrente. Uma corrente de... Assim. Por exemplo, você tem lá uma moeda criptografada no seu computador. E onde tá? Então, O que nesse é? blockchain. Aham. O blockchain é como se fosse um livro de registro que você baixa e coloca no seu computadorzinho lá. Ah, tá. Todo mundo que quer usar o Bitcoin ou o blockchain, ele baixa um arquivozinho lá e deixa no seu computador. Esse livro de registro, toda vez que você faz uma transação nele, sei lá, eu te envio um Bitcoin ou envio pro André, entra um registro lá, enviado da conta tal para a conta tal. Justo. Só que existe um esquema de validação nisso aí, porque vocês não concordam comigo que se ele é um arquivo criptografado, eu poderia copiar o mesmo Bitcoin e mandar para várias pessoas ao mesmo tempo? Faz sentido. Eu poderia mandar um Bitcoin para você ao O mesmo mesmo tempo, Bitcoin. e o mesmo Bitcoin eu tava mandando pro André. Tá. Seria um jeito de, vamos dizer assim, Stonks. ter dinheiro infinito, um hack no Aham. Bitcoin. O que impede isso é exatamente o sistema de encadeamento que o blockchain se faz necessário. Tem algumas pessoas que no Bitcoin são chamados de mineradores, no caso do blockchain, né? Eles são chamados de mineradores. Eles ficam lá com o computador deles resolvendo como se fosse uma equação. Imagina uma equaçãozinha lá, o computador dele tem que resolver. Cada equação resolvida significa que ele está fazendo a validação de todos os registros do blockchain. É como se... Ele é um fiscal? Ele é tipo um fiscal. E qualquer um pode ser o fiscal. Então, à medida que eu fiz a transferência para você, automaticamente tem alguém fazendo a validação, o checklist ali de todos os registros. Se eu tentei 1 milésimo de segundo depois enviar pro André o mesmo Bitcoin, só vai validar o primeiro, porque foi o que entrou primeiro. Então alguém validou o que você, logo quando for tentar entrar na carteira do André, não vai permitir. Então aquele vai ser impossibilitado de você duplicar esse Bitcoin. Então isso mais ou menos é o registro de blockchain. É como se fosse um livro que alguém toda hora vai lá e fiscaliza. Ah, não, tá certo. Ah, não, tá certo. Tá errado, tá certo. Tá certo. E assim vai. Esses são os mineradores. Esses são os mineradores. São as pessoas que fazem a validação do registro. E diferente das moedas que a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem o real.
né? Isso. Que ele tem quem tem o monopólio de regular ele é o Estado, né? O governo vigente no Estado. Exato. Como é que funciona a regulação do Bitcoin? Tá, vamos falar... Assim, Bitcoin é a palavra... como a gente estava comentando antes, Bitcoin é a palavra certa, porque na verdade são moedas criptografadas e Bitcoin é uma delas. É uma delas, Exato. né? Então, basicamente assim, antes vamos explicar o que é moeda, para depois a gente entrar no que é moeda digital, Legal. porque eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender. Justo. Às vezes a gente não para pra pensar exatamente o que é dinheiro, o que é moeda. Mas ele, na verdade, nada mais é do que um sistema de troca. O dinheiro em si, ele não vale nada. Se você tiver uma nota de 50 reais, ele não vale nada. Ah, hoje realmente com 50 reais no mercado você não faz nada, não. Não, beleza. Se você pegar $1.000, ele, por si só, ele também não vale nada. É sim, porque ele é um valor que a gente atribui ao papel lá, né? Sim. Ele só tem valor porque se eu chegar em alguma loja, eu vou conseguir comprar determinado produto com aquele dinheiro. Sim. Pensa antes de existir papel moeda. O que as pessoas faziam? Não, eu trocava essa caneca aqui por uma troca direta, prato. né? Fazia Tipo, eu tenho caneca aqui, eu acho que ela vale mais do que, sei lá, o seu sapato. Exatamente. Aí você fazia a o troca. cara do sapato também achava que minha caneca valia mais que o sapato dele. Isso é chamado de valor subjetivo. Uhum. Só que isso daí surgiu um problema. Pensa assim, que você produz arroz e eu cuido de gado, crio gado. Uhum. Aí eu quero um pouco de arroz e você quer um pouco de gado. Não tem como eu trocar a vaca inteira ou cortar uma perna da vaca e te dar e a vaca manter morta. Percebe que tipo há um problema assim na troca. Então as pessoas... porque, por exemplo, nesse exemplo que tu deu da vaca e do arroz. Vamos supor que você tá vendendo gado e eu tô vendendo arroz. Se a gente for fazer, eu vou ficar com muita carne e você vai ficar com muito arroz. Muito arroz, coisa que às vezes tipo, eu não quero. Não compensa, não tem esse Exatamente. problema de Eu não estocar. tenho, vamos dizer Eu quero assim, só um pouco. eu só quero um bife pra fazer a janta hoje. E eu quero só uma porção de arroz. Então, o jeito de melhorar essa situação foi criando um sistema em que você escolhia um produto para ser a base de troca. O que esse produto seria? Seja mais universalizado. Né? Seria um produto que qualquer pessoa aceitaria ele. Uhum. E quando você quisesse, tipo assim, eu quero comprar arroz, então eu pego um pouco desse produto, te dou, compro arroz, ele consegue ser tanto em pequenas quantidades quanto em muita quantidade. Uhum. Isso ao longo da história da humanidade teve vários tipos de moeda. Já em alguns países foram conchas, em alguns tipos de pedra, até que com o passar do tempo, metais preciosos foram sendo... O ouro, né? Começou com outros tipos de metais, só que daí até chegar no ouro e na prata como principal moeda. Por quê? Primeiro, para ser uma moeda, ele precisa ser escasso. Você não pode encontrar moeda em qualquer lugar. Senão, imagina, não faz sentido. Perde o sentido. Qualquer um pode pegar areia do chão, então vai trocar pelo quê? Não vale nada. Outra coisa é ela poder ser dividida. Tipo, em pequenos pedaços. Por exemplo, eu quero comprar um pouco de carne. Então, não adianta uma moeda comprar 10 toneladas de carne. Eu preciso... Tem que porcionar esse negócio. Porcionar. E segundo, é a questão dela ser aceita por todos os lugares. O que faz uma moeda ser aceita em todos os lugares, ou na maioria desses lugares... forçado. É a confiança. Primeiro é a confiança naquilo. Se você pegar o ouro, por exemplo... Cara, se eu guardar o ouro por 1000 anos... ele vai ficar lá tranquilo. Ele não vai oxidar com tanta facilidade. Ele é durabilidade, é fácil de fungir. Tem várias qualidades que o ouro foi se tornando. Beleza, chega ali na década de 1941, os Estados Unidos fazem um tratado em que agora, em vez de você mexer com ouro, na verdade isso já vinha de antes, né? Eram papéis. Você chegava no banco, colocava lá, você chegava no banco, colocava 1 quilo de ouro. Você tinha um papel escrito, você tem 1 quilo de ouro. É muito mais fácil você levar para um mercado um papel escrito que vale 1 quilo de ouro do que você levar na mão 1 quilo de ouro. Então as pessoas começaram a transacionar esse tipo de papel. Beleza. Chegou ali em 1941, as pessoas ainda utilizavam muito esse sistema de papel com ouro, mas surgiu o dólar. O dólar tem uma história específica dele, é uma moeda bem antiga também, que foi se modificando, mas isso não vem ao caso agora. Chegou o dólar, o cara falou assim, cada dólar vai valer uma quantidade específica de ouro. Se você chegar com $1 e quiser trocar, eu troco para você por ouro. Isso foi até 1971. 1971
foi o final do tratado de Bretton Woods lá, ele chega e fala, não, agora não tem mais nada a ver. O meu papel vale por si só. Então, isso é uma das coisas que as pessoas ainda acham que papel moeda é baseado em algum tipo de algo palpável. Só que, na verdade, é só baseado em confiança. Simplesmente. Se eu tenho 10 reais... Você vê, tipo... Tem... Hoje em dia ainda é só questão de confiança, porque no sentido do mercado, por exemplo, quanto é que vale os pesos venezuelanos? Nada. Porque justamente porque ninguém tem confiança no papel. Exatamente. Porque lá... Porque, tipo, você foi conseguindo, tipo... Isso é o chamado inflação. Quando alguma coisa vai sendo aumentada na quantidade, por exemplo, você aumenta a quantidade de papel moeda e não aumenta a quantidade de produtos, você consegue comprar ainda... A quantidade de produtos no mercado é a mesma, só que você tem muito mais papel moeda. Então, esse papel moeda vale menos. Isso que é inflação. Sim. Então, as pessoas vão perdendo essa confiança. Beleza. Chegou hoje, a gente tem um padrão fiduciário, que é moeda baseada em confiança, pura e simplesmente. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas o Bitcoin não é lastreado em nada. Então, ele é lastreado numa confiança da criptografia, o que é melhor do que uma confiança de moedas governamentais, que a gente entende. Por quê? Hoje, a maior parte das pessoas não tem consciência disso, mas um governo, através de um banco central, ele pode emitir qualquer quantidade de moeda que ele quiser. Simplesmente, ele tem que querer, ele vai lá no computador, digita uma quantidade, pronto, surge esse dinheiro do nada. Então, é utilizado para resolver crises. Na maior parte das vezes, sim. Mas não, também... chutão no pé, né? Porque... Tem a TASSE, a teoria dos ciclos econômicos, tem... muito erro nisso daí, mas geralmente os governos fazem para quê? Para poder pagar os gastos que ele tem. Ele não consegue cobrar imposto, então ele imprime dinheiro para pagar isso. Beleza, explicando o que é o conceito de moeda. Por que as moedas criptografadas elas são melhores? Primeiro, ela não é centralizada. Então, não está a gosto de alguma pessoa escolher ali, eu quero aumentar a quantidade de dinheiro, ou eu quero diminuir a quantidade de dinheiro. Até um limite, uma hora vai acabar a quantidade de poder... No momento em que você cria o código, você especifica a quantidade de moeda e como que ela vai ser adquirida. A partir daquele momento você não pode mais alterar. O Bitcoin especificamente, o total que ele vai ter são 21 milhões de Bitcoin. O que é bastante interessante pra você ver num contexto de... A gente tá falando de uma moeda digital, e no meio digital os famosos hacks, né? E sim, como é que ela tipo, é imune aos hacks? Por exemplo, qual é o que me impossibilita de criar vários códigos e tipo, fabricar dinheiro? Aí vem o outro conceito que muitos liberais acreditam, que é a descentralização. A questão de ter muita gente fiscalizando torna algo ser muito confiável. O Bitcoin especificamente, o blockchain, ele trabalha com 99,9% de operacionalidade. Basicamente, em 10 anos, pouco mais de 10 anos que ele está ativo, ele teve poucos minutos de queda. Em 10 anos. Então, minutos. Então ele tem uma capacidade de operacionalidade muito boa. Por quê? Descentralização. Como a gente está falando, todo mundo que decide baixar o programinha blockchain no seu computador, ele se torna um fiscal, ao mesmo tempo que se torna usuário. Alguns sistemas operacionais, por exemplo, dá para você ver mais isso em computação. Você pega o Windows. Não é bem comum você ter problema de vírus no Windows? Também. Por quê? Ele é centralizado. É alguém procurando problemas no sistema operacional e resolvendo ele um por um. Bom, é como se fosse uma lista de tarefas. Primeiro eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse, depois eu vou fazer aquele. O Linux, que é algo mais descentralizado, qualquer um, a qualquer momento, pode chegar lá e alterar alguma coisa. Então, meio que precisa de muita gente mexendo. Então, a resolução dos problemas acontece de forma muito rápida. Enquanto surgiu um problema aqui, alguém já resolveu. Um pouquinho depois, outra pessoa já resolveu. E isso torna a confiança do Bitcoin, porque ele é totalmente centralizado. Para você derrubar, existem algumas teorias, né, que tipo, você conseguiria derrubar o blockchain através de um computador quântico, que ele tem uma velocidade não sei das quantas. Aí sim, enquanto ele tá lá, eu tô aqui e ele tá lá também. Isso, só que ainda é só teoria, não existe, pelo que eu saiba, ainda um computador quântico. Operacional. Então, porque falar sobre coisa quântica, o nosso físico pode ajudar. Agora? Não, filho da puta. Eu não pesquisei. Semana que vem. Quer que eu fale sobre o que é vem. computador quântico? Se você sabe o que é um computador quântico, legal falar. Cara, eu sei, mas aí
é uma explicação gigante de como funcionam os bits diferentes. Então no próximo programa a gente vai falar sobre física quântica. Maravilha. Continua. Legal, dá pra chamar um coach quântico também. Então, basicamente eu não entendo muito de computador quântico, mas pelo que eu entendi é que um computador quântico ele tem uma capacidade de velocidade muito rápida. É tipo assim. Okay. Então ele seria capaz de hackear, entrar em todos os computadores ao mesmo tempo no mundo para derrubar o blockchain. É basicamente isso que faz, porque se você entrar no meu computador agora e derrubar o blockchain que está no meu computador, tem mais 1 zilhão de computadores que está rodando blockchain. Então você teria que entrar nesse zilhão ao mesmo tempo e derrubar tudo junto. Essa que dá a segurança dele. Justo. Beleza. Isso que é o que você me perguntou sobre a real segurança do Bitcoin. Aí a gente pode falar um pouquinho, o André pode ajudar a gente principalmente na operacionalidade, né? Tipo, como é que você faz para ter um Bitcoin? Como faz para investir em um Bitcoin? Eu quero comprar, vou abrir meu computador aqui agora e como é que eu começo a investir em Bitcoin? Então. E melhor, qual é o mínimo? O R$30 reais, tá? Isso é importante hoje em qual dia. Qual é o mínimo para você começar a investir em Bitcoin? Tá. Bitcoin. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é criar uma conta em uma exchange. Mas o que é uma exchange? O que é uma exchange? O que é uma exchange? É tipo uma corretora. Uma corretora, beleza. Aí você vai fazer sua conta lá, botar seu e-mail, sua senha, tranquilo. O segundo passo é botar dinheiro nessa sua conta da exchange. Dinheiro real, normal. E quanto que é o mínimo, você pergunta? Quando eu comprei em 2015, 2016, não tinha muita importância. Porque eles cobram uma taxa, né? Quando você vai fazer a transação, que a taxa era ridícula, de centavos. Só que hoje em dia, como o valor está muito alto e o valor da taxa é de acordo com o valor do Bitcoin, sim. Se tu for botar 50 conto, tu vai pagar uns 20 conto de taxa. Então, não adianta. Sim. A taxa é fixa, né? Então... eu diria que 100 reais já tá bom, 150, pra pelo menos ter lá alguns milésimos de Bitcoin, tá ligado? Mas virtualmente, qualquer valor você consegue investir. Qualquer valor consegue investir, sim. Com R$1 você compraria. Compraria. Só que seria algo ridículo. Que pra ter noção... Tá ligado? Seria, fazer uma analogia pro dinheiro, você teria 0,0001 centavos. Exato. Tem exchange que nem aceita menos que 50 reais. Isso. Só pode depositar de 50 pra cima, tá ligado? Por conta das taxas. Exatamente. Mas virtualmente você pode investir o quanto você quiser. Tá, daí você botou dinheiro lá na sua exchange, pagou o boleto normal, igual botar crédito. Quando cair lá o valor, você vai fazer uma oferta no livro de ofertas lá de compra e venda. Daí você vai ver quanto dinheiro você tem e quanto você quer comprar de Bitcoin e vai lançar lá nesse livro de ofertas. Por exemplo, se tu lançar um valor muito abaixo do que estão cobrando, é muito difícil de alguém concretizar essa venda muito rápido. Hoje em dia tá quanto o valor? Você viu? Tá 55.650. 51. 51.650. Tá, amanhã tá diferente já. Se tu lançar lá uma oferta nesse livro... Cada Bitcoin. né? Isso. Pra comprar 100 reais, que vai ser 0,0000 tantos bitcoins, a 40 mil reais, um bitcoin, tipo o valor base, vai ser muito difícil de alguém comprar de você, tá ligado? Quer dizer, vender pra você, porque o valor tá muito baixo. Muito pouco. Então, é muito fácil tu comprar... Tipo, eu coloco lá, eu quero comprar, vamos supor, 600 reais. Aí a pessoa que tá vendendo, ela vai analisar se vale a pena ela vender esse Bitcoin dela pra mim. No preço que ela tá cobrando. Tem Entendi. que bater com o preço que tu tá pedindo, entendeu? Porque ela também fez o negócio de comprar, sei lá, em algum canto e ela tem que... Teoricamente, ela teria que... Por exemplo, hoje tá valendo 50 mil reais um. Digamos que, pra facilitar o cálculo aqui, tu tem já lá 60 mil reais. Tu quer comprar um Bitcoin. Se tu botar lá que quer comprar um Bitcoin a 40 mil reais, vai ser difícil alguém vender pra você. Mas se tu botar lá o valor 55 mil reais, muito rápido alguém vai vender pra tu. Sim. Tá ligado? E isso faz o valor do Bitcoin oscilar. É literalmente um leilão, entendeu? Quanto que a pessoa quer pagar e quanto que as pessoas querem vender. Exatamente. Assim. Daí depois que tu conseguiu comprar um Bitcoin, por exemplo, assim... Então é regulado pela ação diária, assim, de mover transação tu diária. pode deixar lá no livro a 45 mil reais. Se o valor cair daqui a um tempo, alguém vai querer vender pra ti, tá ligado? Sim. Isso acontece. Só que aí tem um perigo de deixar teu dinheiro na casa da exchange. Que, como o Edwards falou ainda agora, o Bitcoin é muito difícil de ser hackeado. Mas essas casas de exchange que fazem não é tão difícil assim. Tanto que já teve vários escândalos de gente que perde a conta porque deixa dinheiro lá.
e perdeu a conta, foi hackeado o site, sabe? Então, por exemplo... A fragilidade do esquema do Bitcoin tá nas exchanges, porque ele é centralizado. É possível você hackear uma corretora. Exato. Olha aí. O Bitcoin não tem como você hackear, Exato. mas a corretora específica sim. Aí, Mas assim, isso não especificamente no caso da exchange pra Bitcoin, mas qualquer exchange. qualquer corretora é Exato. passível de ser... Sim, mas qual que é a Exatamente. recomendação? E alguma que já é muito conhecida, Entendi. entendeu? Tem Você várias vai aí. em alguma conhecida ou também se você Ou tiver uma que, grande pelo quantidade. menos, com certeza, essas melhores e maiores, elas oferecem seguro. Sim, a Coinext que eu conheço tem seguro. Coinext, seguro, isso é muito bom também. Então, porque, A tipo, Ripple, você... Um né, monte. Depois tem a gente mais- pode falar de É, vários. mais mas se segurança. você também tiver uma grande quantidade, tem sempre a opção que eles chamam de Hot Wallet e Cold Wallet. Hot Wallet é como se fosse uma carteira digital online. Ou seja, quando você abrir uma conta na corretora, você criou tipo uma Hot Wallet ali, uma carteira que está ligada online. As Cold Wallet é como se fosse um dispositivo, É uma poupança? é tipo uma poupança, só que tem Só que não vai estar rendendo, né? a Cold Wallet, imagina ela um pendrivezinho. Você consegue colocar o seu Bitcoin dentro desse pendrivezinho e ele tá fora da internet. Ele não tem como ser hackeado. Meu, A se única eu forma de perder você esse pegar pendrive... é roubando esse pendrive. Então, esse era o próximo passo que eu ia falar, né? Assim que tu Foi consegue mal. pegar o seu Bitcoin, já tem agora lá na sua exchange. Tu não tem mais em real, tu tem em Bitcoin. Uma carteira pendrive. Você- O pen wallet. Não sei, eu quero criar um termo novo agora. Ah, tá. Vai, patentei esse nome que vai ficar legal. Neologismo Eu não- puro aqui. Super. Aí, qual que é a recomendação? É pegar esse Bitcoin e enviar para uma carteira, que é a tal da Cold Wallet que o Edward está falando, mas já é um negócio avançado esse. Já. As carteiras que tem na internet, elas são em blockchain também. Não tem como hackear. Você manda como se estivesse fazendo uma transação em real. Você põe lá o endereço para onde está indo, o tanto de Bitcoin, e manda da sua exchange para sua carteira. Você tem que guardar o dinheiro na tua carteira, de qualquer maneira, Entendi. sabe? E aí tá seguro, tá safe. Deixa eu perguntar, na opinião de vocês, por exemplo, a galera que deve estar escutando a gente, ou até eu mesmo tô pensando aqui se vale mais a pena investir no mercado no sentido de comprar ações, normal lá, que a gente entra lá, querer uma conta numa corretora, ir lá comprar a Petrobras, enfim, esses trem, ou pegar agora e investir o meu dinheiro em Bitcoin. Tava conversando isso com o Edward Então. e é muito perigoso. Depende. Tipo assim, eu já vi Então, grande- se depende, fala mais perto do microfone. Ah, foi mal. Depende. Então, por que depende? Vamos lá. Por quê? Já vi vários grandes caras de fundo, gestor de fundo, assim, falando: eu não vou investir em alguma coisa que não me dá caixa, que não me dá dividendo, que não sei o que, não sei o que. Vamos com calma. Você não compra um cachorro esperando que ele mie. Você compra um cachorro esperando que ele lata. São coisas diferentes, tá ligado? Entendi. Você investir, isso para investimento geral, não, que fique claro, isso não é Uma recomendação. uma recomendação de jeito investimento de forma alguma, mas é só para as pessoas entenderem. Você pode investir em ações que rendem dividendos. Isso é para pelo menos na minha filosofia de investimento, é para um determinado momento do mercado. Ah, tá. Existem também as hedges ou proteções que você faz contra a inflação, que seria as principais: você investir em ouro e você investir atualmente em Bitcoin. Por quê? Eu não cheguei a contar especificamente a história, mas quando o Satoshi Nakamoto postou lá o bagulho do Bitcoin, foi especificamente em 2009, quando o Banco Central tinha acabado de emitir uma nota falando que ele ia resgatar não sei quantos trilhões em bancos dos Estados Unidos. Porque foi logo- 2009 é um contexto, tipo, um ano É, depois isso que eu da ia perguntar. crise, né? Exatamente. Foi logo Lá dos após Estados a Unidos. crise do subprime. Aham. O Banco Central teve que ajudar um monte de banco. Basicamente, a gente já falou um pouco sobre crises aqui, eu acho que é o episódio 4, 5, não lembro exatamente. Cola lá que é sucesso. Só colar que é sucesso, a gente falou sobre crise, como que o Banco Central ele cria essas crises. Como é que branco, Branco, Com certeza é um homem branco. privilegiado, é provável. cria crise? Eles criam crise basicamente emitindo moeda. Então, foi exatamente nesse contexto que o Satoshi Nakamoto viu. Ele falou: cara, olha só, eu tô lançando essa moeda aqui porque neste exato momento o banco tá emitindo um monte de dólares aí para ajudar outros bancos. Ou seja, eles diminuem o valor da sua moeda Uhum. para ajudar alguém que já é rico, tá ligado? E depois você tem que pagar o preço disso.
geralmente com desemprego e inflação. Então, o sistema monetário baseado em moeda criptografia é você realmente sair desse contexto, sabe? Você ter de fato uma liberdade. Porque hoje, as pessoas não têm noção disso, mas você não tem opção de não escolher usar o real, por exemplo. O real ele é de curso forçado, ou seja, você é obrigado a utilizar e é obrigado a aceitar. Então, pode ser que um real, quer dizer, pode ser que 100 reais amanhã não tenha valor nenhum, você não compre nenhuma bala, mas você vai ser obrigado a aceitar e obrigado a usar. Amanhã 100 reais seja Se dólar. eu não me engano, eu tava vendo... Já, né? Tava vendo a história da desvalorização da moeda do Brasil, se eu não me engano, em 2000, tipo, o mesmo R$1 de 2000 hoje é 6, alguma coisa centavos, assim. Sim, a gente perdeu 80% do valor do real desde a sua criação. Isso é intenso, então, tipo... Isso baseado somente em políticos. Os políticos decidem isso e pronto, acabou assim. Então o Bitcoin ele foi criado nesse momento especificamente. Aí por isso que em momentos de crise, como que a gente está vivendo agora, crise surgindo com bancos centrais imprimindo dinheiro para ajudar bancos ou qualquer outro tipo de setor, que geralmente é amigo do governo, é ideal que você compre essas proteções de inflação, que é principalmente o ouro e o Bitcoin. Por quê? Porque ele vai se valorizar nesse período. Porque ouro não tem pra sempre, não tem como fabricar ouro. Exatamente. Eles têm características de moedas boas. Moedas fortes. Porque ele não pode ser... Você não pode surgir com ouro do nada. Do mesmo jeito você não pode surgir com Bitcoin do nada. Então se, por exemplo, o real começa a desvalorizar muito, a tendência é que o Bitcoin aqui no Brasil suba de valor estratosfericamente. Por quê? As pessoas vão querer alocar todo o capital que elas têm em Bitcoin ou em ouro. E é por isso que, tipo, você fala, vale a pena investir? Depende. Eu não investiria 100% do meu patrimônio em Bitcoin. Muito menos em ouro. Mas também é em momento específico. Entendi. Por exemplo, tu fala em crise é perfeito. Porque há uma tendência das moedas desvalorizarem e o Bitcoin, como é uma moeda segura, tem a valorizar. Por exemplo, tu fala que o Bitcoin e o ouro vão se valorizar, tá ligado? Porque eles têm características de moedas fortes. Mas a gente vê... que acontece, vira e mexe, que o preço do Bitcoin sai de 50 mil para 20 mil reais. Sim. Tá ligado? Aí que tá. Tem as questões de sazonalidade, né? Se você pegar o Bitcoin desde a sua período criação de chuva até agora, ele só tá aumentando, só tá criando picos, ele né? Sobe caindo. Ele sobe caindo, exatamente. Ele sobe, cai um pouquinho. Sobe caiu mais, pra cai cima. um pouquinho. Cai pra cima, exatamente. Só que tem momentos que ele vai valer mais, tem momentos que ele vai valer menos. O motivo, não tem como saber. Porque todo tipo de ação, moeda, coisa assim, ele é, na prática, o que a gente vê na teoria econômica, de oferta e demanda. Tem mais pessoas querendo, o preço sobe. Tem mais pessoas querendo vender ele, o preço cai. É exatamente isso que acontece. Muita gente fica perguntando assim... Nossa, mas é muito ruim, é uma moeda instável. Hoje tá 50 mil, amanhã tá 45. É porque hoje em dia tem poucas pessoas que estão usando ele para comercializar. Mas tá aumentando a quantidade. Ele porque eu tô aumentando. vendo que tipo, você pode pagar quanto no mercado com Bitcoin? Depois eu vou dar um exemplo do que eu tenho um cartãozinho que ele é recarregado com Bitcoin. E tu passa por aí o cartão. E ele já faz a transação tudo. Exato. Olha que louco. Porque se a gente fosse pensar do ponto de vista econômico, se você fosse no mercado, era para ter exatamente a mesma coisa, como se fosse uma bolsa de valores, sabe? Tipo, a batata que eu vou comprar. Bom, tem tantas pessoas querendo comprar batata e tem tantos produtores vendendo batata. Era para ter um choque entre oferta e demanda ali, nesse ponto define o preço. Era pro preço ficar mudando o tempo todo. Só que, obviamente, no mercado tem um número limitado de compradores e um número limitado de fornecedores. Então, tipo, o preço não muda muito. Só que, na prática, ele fica alterando. Não é à toa que, tipo, se você for no mercado Gonçalves aqui do centro, você vai encontrar um preço. Se você for num mercadinho mais afastado, você vai encontrar outro preço. É pouca variação? Sim, mas isso existe. No Bitcoin vai ser a mesma coisa. Entendi. À medida que mais pessoas forem utilizando, esse preço tende a se equilibrar. Deixa eu perguntar, o Bitcoin, tipo, não é uma forma de... Eu tô pensando assim, como é que o Estado vai regular o Bitcoin? Tem possibilidades? Por exemplo, uma das justificativas que eu acho que pode usar, e se é que já não foi usado, é no sentido que o Bitcoin, o comércio de moedas criptografadas, pode ser um paraíso fiscal. Que você joga o dinheiro lá e rastreia lá, cuzão. Então, já é, né? Só que aí que tá.
o Bitcoin, ele vai numa contramão da maior parte das coisas. Por quê? O blockchain em si, né? Não o Bitcoin. Blockchain o Bitcoin é um tipo de moeda de blockchain, né? Tem que tem desassociar a isso. Ethereum e tal. São quantas moedas? Milhares. Se eu não me engano, 2.000 e pouco moedas. De Moedas. 2009 pra cá. Bitcoin é só uma delas. É só uma É delas. a mais famosa. É a mais famosa e, tipo assim, atualmente é a mais eficiente. É. As pessoas confiam mais nela, por algum motivo que seja. Porque, se eu não me engano, agora o Facebook tava tentando abrir a moeda dela, não sei nem se funcionou. Telegram. A China. Sim, mas aí que tá. Isso daí não são moedas criptografadas, são moedas digitais. É diferente. Uma moeda criptografada, você não pode alterar a quantidade dela. Uma moeda digital, o real é digital. Quando você digita no seu aplicativo lá, quero transferir tanto, você não tá fazendo com que um caminhão de Na verdade, dinheiro tua leve confiança pra outro banco. seria no Mark Zuckerberg dele não zoar o negócio. Exatamente. Entendi. Você só ia mudar a pessoa que você confia. Você ia deixar de confiar no Rodrigo Maia pra confiar no Zuckerberg. Mas nesse... passível de... Entendi. de ser duvidoso do mesmo jeito. Beleza, qual foi a sua pergunta sobre... A minha pergunta, tipo, uma justificativa para o Estado regular seria os paraísos fiscais que as moedas criptografadas oferecem. Ah, sim. Então, vamos Não é lá. porque, sei lá, eu lavei um dinheirão aí e coloquei tudo em Bitcoin. Como é que eu rastrei esse dinheiro? O Bitcoin, na verdade, ele trabalha num sistema As de criptomoedas, desculpa. 100% transparência e 100% privacidade. Parecem que Um paradoxo aí, não? Parecem que são contextos paradoxais, mas você só consegue ter 100% de privacidade quando você tem 100% de transparência. Explica. Imagina assim, ó, como o Banco Central utiliza o nosso dinheiro hoje, ele não é transparente. Ele Como não assim? explica exatamente O que ele tá fazendo com o dinheiro? Quando ele solta balanço, Ele tá melhorando a qualidade de vida da sociedade. É isso que ele tá então, fazendo. mas ele não faz Investindo em isso de forma educação, transparente. saúde, segurança. Quando ele não faz isso de forma transparente, tipo, ele não explica, ó, mandei tantos reais pra conta de tal banco, pra fazer tal coisa. Ele não faz isso. Ele só manda. Ele só manda. E mostra um balancete, algo um pouco mais genérico. Ah, mandei tantos bilhões pra esse grupo aqui. Entendi. Quando ele faz isso de forma não transparente, você tá limitando a privacidade das pessoas, porque daí, tipo, você não consegue ter o controle daquilo que acontece. No blockchain, as pessoas de fato não aparecem nome lá. Não vai aparecer Danilo Jeremias, não sei das quanto fez a transferência, mas aparece um número. É mais ou menos igual o que acontece. ID. É um ID. Quando acontece paraíso fiscal, é exatamente isso. As contas bancárias, elas não são ligadas a um nome e um CPF, elas são um número, por isso que é chamado de paraíso fiscal. Você tem um número, você consegue saber quanto de dinheiro tem naquela conta, mas você não consegue saber a quem pertence essa conta. Esse é o conceito do blockchain. Você consegue ter 100% de transparência, eu consigo entrar através do blockchain e saber quantos, se eu souber o seu número da sua carteira, eu sei exatamente quanto de dinheiro você tem. Sim. Eu sei de onde que veio esse dinheiro, quem transferiu pra você, como transferiu. Então no caso da corrupção, no caso do paraíso fiscal, eu teria que apenas saber o ID do cara que colocou a quantidade de dinheiro irregular lá. Até porque tem moedas novas que também não dão teu ID nesse livro de transações. O Bitcoin dá o ID, entendeu? Ele é rastreável. Ele é totalmente rastreável. É mais fácil você garantir que não haja corrupção através de Bitcoin do que de real. O real não é rastreável. Não é à toa real, dólar, não é à toa que todo tipo de corrupção os caras não fazem com Bitcoin. Os caras fazem com bala de dinheiro, pô. Porque a partir do momento que você tem uma quantidade de dinheiro ali impressa, você não consegue mais achar esse dinheiro. Aí as pessoas lavam o dinheiro, pronto, colocam o dinheiro no mercado de forma ilegal. comum. Não, de forma legal. A partir Não, é ilegal lavar dinheiro. Lavar crime. lavar dinheiro, sim. Mas aí que tá, ele trabalha em Apesar que 100% esses dias eu lavei meu confiança. cartão de crédito sem querer. É algum problema? Tururu. É só idiotice mesmo. Né? Obrigado. Tá, pra ir pro nosso rumo final, que a gente é um grupinho de libertários. O que tem a ver a liberdade com as criptomoedas? Quer falar primeiro? Não. Não. Beleza. Mas é insolente. Como é insolente. Beleza. Cara, Complementa, ajuda a complementar? Eu complemento. Então, muito obrigado. beleza. Eu acredito que você só pode ter liberdade de fato de um Estado quando o Estado não controla Ou mais a quando moeda. você começa a falar mais perto do microfone. Você só consegue de fato ter liberdade de um Estado Ah, quando ele não controla mais a sua moeda. É porque a nossa geração não consegue enxergar isso de forma mais... nossa geração não sabe o que é economia básica. É.
Não, mas é porque a gente não passou por muito problema. Que alguns A gente não teve uma economistas crise mais 29, que é a velhos, nem isso. Cara, as pessoas acreditam assim, cara, não, o real é seguro. O governo ele pode emitir dinheiro e pode criar inflação. Algumas pessoas conhecem isso. Só que elas não conhecem a capacidade que o Estado tem de perseguir as pessoas a partir daquilo. Pensa só, quantas pessoas hoje no Brasil não têm acesso a um sistema bancário? Uma galera grande, eu não sei nem qual é a porcentagem. Deve ter algum lugar escrito quantas pessoas, a porcentagem da população brasileira que não tenha conta em qualquer tipo de banco. E por quê? Mas é bem grande. Porque geralmente existem requisitos para você abrir uma conta. Você tem que ter um emprego formal, você tem que ter isso, você tem que provar ter aquilo, renda, né? Você tem que provar renda, você tem que comprovar que você votou, que você não tá ilegal, não sei o que, blá 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 blá. Só aí você tira um monte de pessoas. O blockchain não exige nada. Você pega um e-mail, você pega uma senha e pronto. Você teoricamente tá inserido num sistema financeiro. Só aí já seria um princípio de liberdade. Justo. Segundo, a qualquer momento um governo pode, através de medida judicial, um juiz tem que autorizar, não sei o que. Só que no fundo, se alguém quiser, consegue bloquear os seus bens. Quer ver um exemplo? Pega Plano Collor em 92. O cara ele surgiu com uma ideia, um economista, inclusive o economista que está falando que é bom imprimir dinheiro, deu a ideia para ele. Cara, você quer diminuir o problema de inflação? Tira a liquidez do mercado. Ele falou, show, sou o presidente, posso fazer. No dia seguinte, ele determinou que 80% das poupanças, congelou. Tudo aquilo que era considerado poupança, inclusive algumas contas correntes, foi pegado 80%. Simplesmente assim, da noite pro dia. Aí você fala assim, mas quem tinha dinheiro, quem faz poupança tem dinheiro, não precisa. Cara, existiam muitos casos que não. Existiam pessoas que venderam a casa, pegou o dinheiro e ia dar de entrada numa outra casa. Deu entrada, no dia seguinte o dinheiro estava bloqueado, ele não podia pegar. Ou por qualquer outro motivo, digamos que o Estado defina que você a partir de hoje é um criminoso. Tipo, a gente está falando de liberdade aqui. E aí a partir de amanhã o governo pega e fala, não, qualquer um que se denomine libertário vai ser perseguido e tem que ser preso. Pronto, ele congela nossas contas, a partir de agora a gente não tem mais dinheiro. Isso dificulta um pouco. Tudo. A gente está simplesmente preso, a gente não consegue usar nossos cartões, a gente teria que usar dinheiro físico. E algumas pessoas ainda falam que, tipo, seria interessante a gente tirar o dinheiro físico de circulação, porque daí a gente consegue controlar as pessoas, vai ter menos corrupção, menos coisa. Quando na verdade parece ser uma das poucas alternativas que se tem pra garantir o mínimo de liberdade. Curso. Exatamente. De liberdade. Se você tem dinheiro físico, você ainda consegue sobreviver. Agora se só... Agora eu botei fé naquele tiozinho, sabe, que não tem conta, que resolve tudo no dinheiro mesmo. Lá. Pois é, tem uma lógica nisso aí. É segurança. E você pega, por exemplo, países como a China, ela está estudando o fato de criar uma moeda 100% digital. Na verdade não é criptografada, é só digital, para as pessoas só usarem digitalmente. Ele só quer controle, ele quer saber onde você gasta, o quanto você gasta, com quem você gasta, o quanto você ganha. O quanto você ganha, porque se ele controla para bater o imposto também, o seu dinheiro, ele controla a sua vida. Faz sentido para mim. Então a ideia de um dinheiro descentralizado não é só uma coisa assim de quem gosta de tecnologia, cara, é um princípio de liberdade. Cara, eu vou montar uma loja only cash. Olha só. Só que qual é o problema do cash? Ele perde valor com a inflação. Ele é uma forma de... Pô, aqui perto de casa tem, bem na esquina ali, na frente, tem um tio que é só dinheiro. Você chega lá, tem cartão? Não. E é tipo uma vendinha mesmo, assim, tal. As vendinhas, sabe? Que você entra pra comprar fumo de cigarro, assim, tá ligado? Aquela esfirra do centro lá, a melhor da cidade. Era só dinheiro. Just money. Depois eles vão ter que pagar um papel pra gente de propaganda. Hein? Apesar que esse que tu comentou agora, eles têm um aplicativo de delivery, porque por conta da pandemia... Sério? Ou você tem que ir lá retirar, né? Tá, só você não segue eles, não? Então, divulga eles aí, tá ligado? Qualquer libanês central, a casa do Líbano. Assim. Você falou do Líbano. Um exemplo clássico. Eles estão agora no maior problema de... O Líbano, o país Líbano. Sim, o país Líbano. A casa do Líbano tipo a comida do Líbano. Não, nada a ver. Eles estão com uma inflação gigante e o governo simplesmente dá noite Vamos imprimir mais. Não, o governo ele tem um esquema. Ele se acha dono da gente, naturalmente. Só que quando ele tá falindo, ele acha que até o dinheiro que você considera seu é dele. Por exemplo, se hoje o Estado brasileiro falir,
Amanhã ele fala, bom, eu não tenho como pagar meus funcionários públicos, logo, todo o dinheiro em conta bancária me pertence. Eu vou congelar deles e eu vou pagar. É assim que ele faz. Ué. As pessoas não têm liberdade. Ué. Que mentira é essa? Então o segredo é ser funcionário público, aí eu tô garantido. Exato. Teoricamente, sim. Porque ele não tem como tirar da minha poupança pra me pagar. Que porra é essa? Ele faz isso, né, na verdade, mas... Enfim, além disso, aí tem alguns modelos em que além só do dinheiro, o blockchain está sendo utilizado, né? Na Estônia, estão fazendo toda a digitalização de documentos para blockchain. A gente pode fazer um podcast falar sobre países onde a liberdade econômica é maior. Esses dias um menino soltou um vídeo, eu assisti ele ontem, de Próspera em Honduras. Sim, criou uma cidade? constituição paralela Legal. lá. Eu acho que seria interessante a gente fazer só disso, né? um episódio só desses lugares que são incríveis. Então, só pra terminar. Justo. O blockchain tem acho que todo mundo já conhece aquele site chamado Wikileaks. Uhum. Ele basicamente distribui as informações de segredo de Estado. Uhum. Até o Snowden. O cara tá preso até hoje, Isso. né? O Julian Assange. Acho que ele tá sendo julgado. Sim. Eu acho que é na Porque Inglaterra. o Snowden tá meio... ele tá refugiado. Isso. O Snowden tá na Rússia, né? E o Assange tá... Não sei onde ele tá, mas ele tá na Inglaterra até um dia desses. Ele tá sendo julgado aí por um julgamento não muito justo. Por quê? Porque basicamente ele pegou informação do governo, né? Informação que, teoricamente, se o poder emana do povo, o povo teria direito de saber mentira esse as informações. De poder emana do povo. Ele distribuiu isso num site. Teoricamente ele não fez nada demais. Errado, ele só não fez um portal da transparência. Mas não sabe? tem aquele negócio de segredo de Estado? Então, mas aí que tá. Eles definem o que é segredo de Estado. Porque eles é o Estado, cara. Não peça pro Estado não se Estado tirando é a gente. Então, mas essa é a função do Estado. Uma das coisas que o Assange lá colocou era uma operação que deliberadamente matava algumas pessoas. Sem julgamento, sem nada. Eles simplesmente matavam o que eles queriam. Uhum. Aí o cara foi preso porque ele divulgou isso. E ninguém foi preso porque matou essas Porque pessoas matou alguém aleatório. Sabe? Tipo, o crime foi ele ter traído o país dele, não ter divulgado. Não ter divulgado os crimes que o país dele cometeu. E por que o blockchain pode ajudar nisso? Hoje existe o primeiro site, que é um blog, né, na verdade, baseado em blockchain. É o único blog que é irhackeável, de fato. Irhackeável. Isso, porque ele tá como o Bitcoin, totalmente descentralizado, em várias máquinas ao mesmo tempo. Então, se ele quiser, por exemplo, colocar informações que o governo não quer, ele joga lá, ele vai ter de fato uma liberdade de expressão. Entendi. Porque hoje os sites, eles têm aqueles negócios de domínio, só que são poucas empresas. E um governo, ele pode pressionar uma empresa. Ele pode chegar e falar assim, você não vai tirar esse site do ar, então eu vou prender seus recursos. Ué? Pronto. Ou seja, indiretamente ele faz os sites de domínio derrubar o teu Exatamente. site. Então, logo ele controla o que pode ser informado e o que Porque não. se você não paga, né, cai. Exatamente. Agora, se você tá no blockchain, pronto, você acabou. Você pode, de fato, ter a liberdade de expressão, que é um dos princípios básicos para uma sociedade. Pelo menos o que eu acredito. É isso? É isso. Você não ia complementar? Não, meu complemento é o que eu ia dizer, né? Depois que tu faz que tem o teu Bitcoin na tua carteira, como que tu vai usar? Como gastar? Tem hoje em dia opções de criar cartões de crédito, outra contazinha, que tu vai lá... Eu só uso cartão que encosta, assim. Não, mas é o cartão de crédito pré-pago, tá ligado? Como que tu usa? Sei. Aí tu manda da tua carteira pra esse teu cartão, que é outro endereço, e tu vai ter esse dinheiro em Bitcoin. Tu pode usar ele em qualquer lugar do mundo, que aonde tem um ele app passar, pra eu ver? Tem, é Alter Bank. Vou Pra ver, botar tipo, aqui eu tenho tanto... Aqui, ó, propaganda de links graça. na descrição. Links na descrição. Que aí eu tenho tanto de Bitcoin, isso é tanto de reais, eu posso gastar tanto nesse cartão. Aí, por exemplo, tu tá nos Estados Unidos, alguma coisa é $10. Tu passa esse tem negócio, IOF? entendeu? IOF? Não tem IOF. Na verdade, isso é uma forma que as pessoas usam também pra transferir dinheiro de um país pra outro. Transferir dinheiro. Tem como fazer, tipo, parcelar a compra? Não, Ainda cartão não, de ainda crédito não, né? pré-pago tu tem que dar ali uma vez. Ah, mas já você não Ainda pagando IOF? É porque parcelamento é coisa de brasileiro mesmo. É, verdade. Mas, por exemplo, se você Realmente. pegar isso aí de transferir dinheiro para outro país, o que você pagaria de imposto? Por exemplo, eu quero ajudar uma galera venezuelana que é da minha família. Véi, você compra em Bitcoin em reais, em vez de você transferir e eles terem que pegar dinheiro IOF, 6%. venezuelano lá, dinheiro venezuelano que Ele não vale pega em nada, Bitcoin. ele pega o Bitcoin e compra comida, tá ligado? Que vale muito mais. Na Mas aí verdade, tem que ser. É porque.
Aí os venezuelanos tinham que estar ligados na parada do Bitcoin. E eles já estão. Já estão? Inclusive, Tem internet Porra, lá, né? venezuelanos. Ou não? inclusive tem uma empresa que faz Que lá, é pra isso. Eles criaram um sistema de pagamento que você não precisa de energia elétrica. Porque tava tendo um problema que eles não conseguiam usar Nem o da Bitcoin internet, porque né? tava sem energia elétrica. Caralho. Então eles criaram um jeito que é tipo uma maquininha que você usa o Bitcoin. Aí depois a máquina atualizada. É. Tipo, sensacional, tá ligado? Show. Então aí, toma essa liberdade na cara. Fechou, Esse então. é o princípio do fim do Estado. É verdade. Amém. Então é isso, muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Pra Ser Sincero. Manda tchau, André. Falou, pessoal. Até o próximo episódio. Manda tchau, Dudu. Valeu, galera. Comprem Bitcoin. Meu nome é Danilo Jeremia e esse foi mais um Pra Ser Sincero. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Caraca, velho. É o MC Brinquedo.